O americano Joe Biden sancionou a lei que tem a possibilidade de banir o TikTok dos Estados Unidos. Essa medida ela está dentro de um pacote mais ampliado e esse pacote inclui também ajuda militar para a Ucrânia e Israel. Os detalhes com a correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. A preocupação com o TikTok é um dos poucos temas capazes de unir democratas e republicanos nesse momento. Isso porque faz parte de um contexto maior, a competitividade dos Estados Unidos com a China. A medida foi incluída no mesmo pacote das ajudas militares a outros países, justamente para aumentar as chances de passagem do projeto. As alegações dos congressistas de ambos os partidos são de que a ByteDance, empresa chinesa dona do aplicativo, é incapaz de garantir que os dados dos mais de 170 milhões de usuários americanos não vão parar nas mãos do governo chinês, que também poderia usar a plataforma como propaganda. Por isso, o governo americano estabeleceu um prazo de 9 meses para que a ByteDance venda ao TikTok, ou o aplicativo será proibido nos Estados Unidos. So what we're focused on right now in implementing the bill is working through that divestment in a way that is consistent with the intent of the law and consistent with the national security concerns that brought the law into force in the first place. O TikTok afirma que a lei viola a liberdade de expressão e, por isso, é inconstitucional. E diz que vai levar a questão para a justiça. Make no mistake, this is a ban. A ban on TikTok and a ban on you and your voice. Vender o TikTok também significa dar acesso para empresas americanas à tecnologia chinesa. O algoritmo responsável pelo sucesso do aplicativo está sujeito a uma legislação chinesa que busca justamente impedir a exportação desse tipo de tecnologia. Por isso, talvez a China prefira que o TikTok seja proibido nos Estados Unidos em vez de ser vendido, se essas forem as duas únicas opções. O pacote sancionado por Biden também inclui ajuda financeira para a região Indo-Pacífico, especificamente para a defesa de Taiwan. Horas depois da aprovação do pacote, o secretário de Estado americano Antony Blinken chegou à China para uma série de reuniões buscando gerenciar a tão instável relação com os Estados Unidos. O apoio da China à Rússia em meio à guerra na Ucrânia deve ser um dos pontos de maior tensão dos encontros, especialmente depois de o governo americano ter liberado mais ajuda para a Ucrânia e para Taiwan. O argumento da Casa Branca é de que o apoio à Rússia é prejudicial não só para a Ucrânia, mas para a segurança de toda a Europa. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Começando por você, Carlos Afonso Souza, a gente vai separar um pouquinho os aspectos geopolíticos mais, digamos, entre aspas, clássicos, que são os conflitos aí, sobretudo na Europa, para um pouquinho mais adiante da nossa conversa, iniciar pela questão do TikTok. O governo americano está dando um tiro no pé quando faz o que pretende? Olha, William, para começo de conversa, misturar o possível banimento do TikTok com questões de geopolítica, eu diria que nada mais coerente, porque é justamente isso que faz essa lei, ao misturar a discussão sobre venda do TikTok com o apoio à Gaza, à Ucrânia. De certa maneira, é sempre bom lembrar, o banimento do TikTok entrou nessa lei algo que, enfim, talvez a gente aqui no Brasil possa chamar de um jabuti. Entrou justamente para se aproveitar do interesse em aprovar rapidamente essa legislação. E vale lembrar, o governo americano já fez isso outras vezes. No governo Trump, em 2020, se procurou banir também o TikTok caso ele não fosse vendido. E a empresa conseguiu, na justiça, uma liminar e bloqueou essa ordem executiva do ex-presidente Trump. Agora, o cenário, se a gente discute se é um tiro no pé ou não, é saber o que vai acontecer com essa lei. O TikTok vai questionar na justiça e, como a gente já tem visto nos primeiros comentários, a lei chinesa que obriga a toda exportação de tecnologia como algoritmo de recomendação de conteúdo será aprovada por autoridades locais, pode fazer com que esse negócio seja frustrado. E aí sim, no final das contas, foi um grande tiro no pé. Foi um tiro no pé, Lorival? Tem várias dificuldades aí, né? Tem o que a Mariana mencionou de a China poder simplesmente bloquear a transferência de tecnologia para uma empresa americana, a China que já está tendo tolhida a tecnologia para ela dos chips, né? Dos chips mais avançados e tal. Também existe a possibilidade de a ByteDance ganhar na justiça, como ganhou em 22, né? Não só no nível nacional, mas também
houve uma tentativa em Montana também de banir o TikTok e um outro juiz federal também não aceitou. Só o Texas que conseguiu banir o TikTok nos aparelhos públicos do estado, do governo estadual. E aí houve uma tentativa de professores universitários de recuperar esse acesso, dizendo que não podiam dar aulas e fazer pesquisas sobre TikTok. E aí a justiça falou, não, negativo, isso aí o escopo é restrito, então está correto o banimento, porque é só nos aparelhos do estado do Texas. E existe um terceiro problema também, que o TikTok é caro. Ele vale dezenas de bilhões de dólares. A ByteDance está avaliada em 225 bilhões de dólares, mas não é ela que precisa ser vendida, é o TikTok apenas. Está avaliado em dezenas de bilhões de dólares. E os possíveis compradores, tipo Meta e Google, não poderiam comprar por leis antitrust, né? Então seriam empresas menores. Em 22, quando o Trump tentou banir o TikTok, você se lembra que a ByteDance disse que estava conversando com a Microsoft e com a Oracle, né? Pode ser que houvesse esse caminho também, mas as incertezas são muito grandes por causa da primeira emenda da Constituição, que os advogados da ByteDance vão dizer o seguinte, olha, esses 170 milhões de usuários, eles não têm a garantia de que essa nova empresa que vai comprar o TikTok vai assegurar a liberdade de expressão que eles têm hoje. Então, é uma ameaça à liberdade de expressão e tal. Isso funcionou em 22. Deve despertar muitos apetites em Brasília, essa história de banir uma grande plataforma, Daniel. Banir, no caso, eu estou usando uma expressão, a força de expressão. E obrigá-la a se comportar dentro de uma regulamentação nacional. Desde que não seja chinesa, né? Acho que contra os chineses não tem problema, mas contra os americanos. Né? Perfeito. Na verdade, William, veja que a discussão sobre o projeto de lei das fake news acabou parando. O próprio Arthur Lira anunciou o enterro desse projeto. E isso um pouco que libera o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que é o relator da ação no Supremo, vinha segurando desde o primeiro semestre do ano passado colocar um ponto, o artigo 19 do Marco Civil da Internet em julgamento, como pede uma DI, para justamente permitir que o mundo político decidisse. No momento em que o mundo político decide não decidir, os ministros do Supremo, em particular o relator, se sente um pouco liberado para pautar esse assunto. Agora, observe que o TSE, que recentemente regulamentou ali, por exemplo, veiculação de anúncios, deepfake para as eleições de 2024, apesar de ser um órgão muito polêmico e receber muitos ataques, principalmente ali do espectro político da direita, não recebeu tantos ataques assim na sua regulamentação. Por quê? Muitos políticos têm sido alvos recorrentes de deepfake. Um caso que despertou muita atenção recentemente no Congresso Nacional foi uma deepfake que foi montada em cima de quem? Nicolas Ferreira, um dos maiores expoentes ali, líderes da nova bancada bolsonarista, que fez muito barulho ali no projeto das fake news, mas que agora, assim como boa parte da direita e do PL, apoia uma regulamentação mais rígida sobre deepfake nas eleições municipais. Agora, Daniel, tem tido umas movimentações. Essa semana, por exemplo, a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal compartilhamento de provas da investigação do ministro Alexandre de Moraes sobre o X, né, tendo por base uma possibilidade do governo brasileiro, do governo Lula, entrar com uma ação contra o X por danos contra o Estado Democrático de Direito. Isso hoje eu mesmo falei na Advocacia Geral da União e me foi passada essa informação, né, de que, na verdade, eles vão avaliar se teve prejuízo, né, se teve, com a possibilidade de entrar numa ação civil. Eu vejo uma similaridade aí do que o Biden está fazendo lá, não no limite de ir para um banimento, mas de ações oficiais do governo brasileiro, do Advogado-Geral da União, contra o X aqui. Carlos Afonso, deixa eu trazer para você uma outra questão. Eu acho que todos nós aqui, alguém aqui tem TikTok? Não. Estamos perdidos. E você tem, Carlos Afonso? Eu tenho. Nós aqui no estúdio de São Paulo, nenhum. O Daniel também não reagiu. O Biden tem. O Biden tem. O Biden tem. O New York Times tem. A tia velha da imprensa americana tem. Mas é do New York Times que eu estou pegando a questão, Carlos. Ele atribui ao TikTok
uma enorme penetração numa geração. Diz, é uma plataforma muito associada com uma faixa de idades que vai, no máximo, até 20 e poucos anos, e com uma imensa capacidade de alterar comportamentos. Procede essa observação? Olha, William, essa matéria do New York Times, que olha muito para essa capacidade de manipular a forma pela qual informações chegam a um determinado grupo etário, para começo de conversa, ela não é a única do TikTok. Nós estamos falando, no final das contas, de rede social e de algoritmos que vão entregar determinados conteúdos para determinados grupos pré-definidos. O que eu acho que tem de novidade nesse debate é que todo o banimento, possível banimento do TikTok, ele está envelopado numa discussão sobre segurança nacional, que é o único tema que consegue garantir acordo suprapartidário nos Estados Unidos para aprovar uma lei sobre tecnologia. Mas quando você vai perguntar efetivamente quais são as provas que foram apresentadas, como se deu essa demonstração de uma eventual situação de interferência chinesa, armazenamento de dados americanos no exterior, me parece que o principal receio é justamente esse que a matéria do New York Times traz, que as redes sociais, justamente por você ter uma discussão sobre transparência algorítmica, possa servir de meio para que determinadas comunicações políticas cheguem a determinados grupos e que você não tenha clareza sobre como se dá esse tipo de comunicação, esse tipo de envio de mensagens. Isso não é o único do TikTok, acho que é um debate global sobre transparência das plataformas, mas o que a decisão americana hoje traz de novidade é um governo que dá um passo adiante e que resolve forçar a venda de uma empresa por conta dessa situação, de se imaginar que a rede social possa servir como palco para uma interferência externa num processo eleitoral, e acho que aí os Estados Unidos, vale lembrar, com toda a discussão de interferência externa russa em eleições passadas, que levou a investigações, a produção de relatórios e a muita discussão de narrativas na internet, de certa maneira, é reprisada aqui com esse debate do TikTok. Tudo pode acabar na justiça, e no final das contas, esse debate todo não dá em nada. Mas a conclusão que a gente chega hoje é que não dá mais para separar rede social, política, geopolítica e a maneira pela qual as pessoas formam a sua compreensão pelo mundo, especialmente os mais jovens. Vamos pegar essa questão de interferência logo mais, Lorival. É na volta do intervalo. A gente já volta. Até já. Voltando do intervalo, Lorival, ao final do primeiro desse último segmento do programa, ficou no ar essa questão da capacidade ou não de redes como o TikTok exercerem interferência em eleições, como a gente viu em 2016, que é o caso clássico aqui na eleição do Trump. Bom, os Estados Unidos de lá para cá se capacitaram muito para tolher esse tipo de campanha, tanto que em 20 isso não foi uma questão, né? O que o FBI e a Comissão de Comunicações do governo federal argumentaram em relação ao TikTok é que as empresas chinesas, pela lei chinesa, são obrigadas a compartilhar com o governo dados de histórico de navegação, localização e identificadores biométricos dos usuários tudo do TikTok, né? E é exatamente o que existe nos Estados Unidos, por sinal. Por isso, os americanos estão tão preocupados com isso, porque eles fazem exatamente a mesma coisa. Eles, a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001, foi aprovada uma lei antiterrorismo que permite que tribunais que são sigilosos, são tribunais especiais antiterrorismo, juízes que são desconhecidos, não há nenhum tipo de publicação dessas decisões, autorizam o governo americano a obrigar empresas como Microsoft, Apple, a entregar informações, e também as companhias telefônicas, entregar esse tipo de informação sobre quando há suspeita de terrorismo, mas é em relação aos usuários estrangeiros. Só que muitas vezes acaba sendo interceptadas comunicações de usuários estrangeiros com cidadãos americanos, e aí nesse sentido violaria a privacidade dos americanos. Mas a lei chinesa é exatamente a mesma coisa em relação aos usuários americanos nesse caso. Então há uma perfeita reciprocidade nos dois casos, e é aí que eles veem
também uma ameaça à segurança nacional. Isso aí que William, você está... Por favor, Daniel, se você me permite só uma observação claro. aqui, eu via números aqui levantados pela revista The Economist. O TikTok tem 170 milhões de usuários nos Estados Unidos unicamente. 1/3 dos seus usuários adultos abaixo de 30 anos diz que usa a rede não só para entretenimento, mas para informação primordialmente. Que peso ela tem no Brasil, Carlos? Um peso tremendo, William. E TikTok é uma, vou dizer rede social, mas é muito mais do que isso. E acho que talvez essa seja a chave dessa discussão. As redes sociais estão em transformação. E um executivo importante da empresa, quando questionado lá atrás como é que ele via a empresa no mercado de rede social, ele disse, nós não somos uma empresa de rede social, nós somos uma plataforma de entretenimento. E acho que essa é justamente a mudança. A gente olha para essas plataformas e pensa como um lugar onde as pessoas se conectam e conversam. O que o TikTok ofereceu de uma maneira bastante inovadora, e hoje é copiado por outras plataformas, é esse acesso a vídeos curtos que entretêm as pessoas, quase como se fosse uma pequena televisão em que a pessoa vai vendo, rolando um vídeo depois do outro. Então, acho que esse é o cenário em que o TikTok se insere, um cenário bastante único, que atinge um público bastante jovem, que usa a plataforma para muito mais do que ela é conhecida. A gente pensa TikTok para pensar em danças e coreografias. Cada vez mais as pessoas vão usar o TikTok para fazer buscas, substituindo o Google, e isso é muito verdade com os mais jovens, e até mesmo para se informar. Então, é importante a gente entender o TikTok muito mais como uma rede social, mas como uma plataforma que viabiliza tudo isso, e por isso ela é tão poderosa. Começando por você, Carlos Afonso Souza, professor da Faculdade de Direito da UERJ, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Obrigado pela participação aqui no WW. Boa noite, Carlos. Boa noite, William. Obrigado. Até a próxima. Daniel, boa noite. Obrigado para você aí em Brasília. Lorival, boa noite. Aqui em São Paulo, Caio, igualmente.